Senhor. Estamos aqui mais uma vez, nesse mesmo local, para gravar mais um vídeo, mais uma mensagem. Da graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele tem nos concedido estarmos aqui gravando essas mensagens, estou colocando aí no Face, colocando aí no YouTube, falando sobre o Evangelho, falando sobre a salvação em Cristo, Jesus. Nesse mesmo local, aqui no meu quintal, né? Hoje está um dia um pouco ventando muito, mas nós estamos aqui para gravar uma mensagem. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem, porque eu li uma frase, eu estava num determinado lugar. O interessante é que sempre eu passo sempre por esse mesmo lugar, né? E nunca tinha reparado nessa frase. Mas ontem, passando por ali, eu vi essa frase e prestei atenção nela. E ela me preocupou muito, essa frase. E essa frase me levou a gravar essa mensagem. Por quê? Porque essa frase, ainda que pareça ser uma frase boa, e ela é uma frase boa, mas ela pode trazer engano para a pessoa, né? E a pessoa é uma frase bonita, mas ela pode levar uma pessoa a se enganar com relação à salvação. Então observe, irmãos, que essa história que o diabo é feio, né? Que o diabo ele é feio, tem chifre, tem tridente, tem essas coisas, não tem nada disso, né? Se nós olharmos para a palavra, o diabo, ele foi criado não como diabo, mas ele era um anjo, né, formoso, Lúcifer. A palavra vai dizer que é um dos anjos mais bonitos que existiam lá no céu, e ele se rebelou contra Deus, e Deus então derrubou ele lá, trouxe o juízo sobre ele. Todo aquele que se rebela contra Deus, né, ele tem esse juízo da parte de Deus. Então se rebelar, ser rebelde contra Deus é o pecado, né? É você desobedecer a Deus, achar que você pode ser igual a Deus, ou ser até maior que Deus, né? Achar que Deus não está certo, eu sei que está certo, Deus está errado, enfim. Rebelião contra Deus, e a Bíblia vai dizer que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? Como idolatria também né? Porque você coloca criatura, né? Coloca outro nome no lugar de Jesus, que é Deus, como fator de salvação, e isso é terrível, né? Até nós podemos idolatrar nós mesmos, né? Achar que nós, por nossas atitudes, por aquilo que fazemos, podemos por nós mesmos um dia estar no céu com Deus. É uma forma de idolatria, né? Essa frase, ela dizia assim: a caridade salva. Uma frase simples, né? E diz isso: a caridade salva. Eu vi aquilo, falei, mas espera aí, caridade salva. E eu quero dizer que eu não sou contra fazer caridade, não, viu? A caridade é algo que vem de Deus, deve fazer mesmo, ainda mais crente, né? Aquele que crê em Deus, crê em Jesus, ele deve fazer caridade, né? Ajudar as pessoas. Mas entendamos, a caridade por si só, ela não salva, né? O que salva a nós é o sangue de Jesus, é a fé naquilo que Jesus fez,
Jesus levou sobre ele na cruz os nossos pecados. E aí, uma vez que você crê nisso, que você clama o nome de Jesus na sua vida, aí os seus pecados, nossos pecados, que são muitos, colocado sobre Jesus. E aí a justiça de Deus em Cristo, na sua morte e depois na sua ressurreição, é que vai trazer a nossa salvação, vai nos purificar dos nossos pecados. Então você dizer simplesmente que a caridade salva, aonde está o perigo nisso? Né? Ainda que pareça ser uma frase bonita. Pode tirar o olhar das pessoas de Jesus. E as pessoas começarem a querer fazer caridade, né, nessa intenção de que fazendo caridade, né, ele pode um dia estar no céu. E isso é engano, né? Isso é engano, porque a palavra, a Bíblia vai dizer que somente Jesus salva, né? Não existe outra forma, outro caminho, outra maneira que nós possamos usar para que nós um dia possamos ser salvos, né? Então dizer que pela nossa caridade, pela nossa obra, por aquilo que fazemos às pessoas, nós podemos um dia alcançar a salvação, como essa frase nos leva a crer, que isso é terrível. Se nós pensarmos assim, nós anulamos o sacrifício de Cristo Jesus. Porque entendamos bem, não tem caridade, por mais caridade que você faça, né, por mais caridosa que você seja, por mais caridoso que eu seja, né, por mais piedade que eu seja, que eu tenha, eu jamais conseguirei ser a minha salvação por isso. E aí Deus me levou a um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que fala a respeito da salvação de um homem chamado Cornélio. E nós vamos estar lendo esses versos do capítulo 10 de Atos. Se você quiser aí, você pode conferir aí na sua Bíblia. E nós vamos entender um pouquinho melhor essa situação que eu estou dizendo, né? Atos dos Apóstolos é um livro escrito por Lucas, nós já falamos aqui, e que relata, né, os acontecimentos, como Deus trabalhou na vida dos apóstolos, dos discípulos, para divulgar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, e por toda aquela região, né, e chegou até nós. Então a Bíblia vai relatar um fato aqui a respeito desse centurião Cornélio. Centurião era como se um comandante, né, de uma tropa aí de 100 pessoas, né, 100 soldados. Ele era o chefe, vamos dizer assim, por isso que ele é chamado de centurião, né? Então, mais uma vez, eu queria afirmar isso aí. Eu não estou dizendo aqui que a caridade seja uma coisa que não venha de Deus. Vem, a caridade vem de Deus, mas entendamos isso. Existem pessoas que não creem em Deus, não creem em Jesus, são chamados de ateus, né? Até zombam de Deus, zombam de Jesus, mas ajudam as pessoas. E muitas vezes ajudam até mais do que os próprios cristãos ajudam, né? Se você procurar na internet, aí você vai achar essas pesquisas aí, falando a respeito disso. Pessoas que são caridosas, que fazem caridade, mas não conhecem o Senhor, não conhecem Jesus, não creem em Deus, não creem em Jesus, e são pessoas caridosas. Então, seria o caso dessas pessoas que são ateus, que não creem em Deus, não creem em Jesus, um dia está no céu. Isso é uma coisa que não vai acontecer, porque a salvação nossa é pela fé em Cristo, por meio da graça de Deus. E se você não crê em Deus, você não crê em Jesus, por mais caridade que você faça, por mais bem que você faça, por mais uma vida correta que você tenha,
Se você não crê em Jesus, se você não crê em Deus, você não será salvo. Então nós vamos ver aqui a história desse homem chamado Cornélio, que era um centurião. E o verso 1 do capítulo 10 de Atos diz assim: que havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esse homem era um gentio, ele não era judeu, ele não era da nação dos judeus, né? Ele não era israelita, mas ele era considerado um gentio, né? Todo aquele que não é judeu, ele é chamado gentio, ou seja, aquele que não é o povo de Deus, que Deus formou por meio de Abraão, né? Que é chamado judeus. Então os gregos, né? Enfim, todas as outras nações eram chamadas de gentio. E esse homem era um gentio, então Cornélio, ele era centurião da corte chamada italiana. Atente para o verso 2, o que diz dele: piedoso e temente a Deus. Ainda que não fosse judeu, ele era piedoso, um homem piedoso, diz aqui a palavra, e temente a Deus. Com toda a sua casa, com toda a sua família, era assim, né? O qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então observe, irmãos, que era um homem piedoso, temia Deus, ele e a sua família, fazia esmolas, caridades ao povo, e orava a Deus continuamente. Era um homem religioso, né? Ele praticava suas orações a Deus, né? Então, veja bem, essa é a descrição que a Bíblia traz desse homem. Aí diz no verso 3, este centurião, Cornélio, quase a hora nona, falar um pouquinho a respeito da hora dos judeus, é um pouco diferente da nossa, né? Hoje nós temos um dia começando às 0 horas de um dia e terminando às 0 horas do outro dia. São 24 horas. Nessa época aqui, os judeus, eles contam um tempo um pouquinho diferente. Começa às 18 horas, ao pôr do sol. E o dia termina ao pôr do sol do outro dia, né? Então vamos dizer, 6 horas da tarde até às 18 horas, até às 18 horas do outro dia, né? E eles contavam sempre as horas, assim, hora primeira, hora segunda, hora terceira. Então aqui diz assim, este quase a hora nona. Considerando isso, observe que também o período de 24 horas deles, eles dividiam em 2 períodos de 12 horas. Então um período começava às 18 horas, né, vamos dizer assim, no tempo nosso, no relógio nosso, e ia até às 6 horas da manhã. O outro período de 12 horas começava às 6 horas da manhã e ia até às 18 horas. Eram 2 períodos aqui. Aqui diz que este é quase a hora nona. Se sabendo que a hora primeira é das 6 da manhã às 7, hora nona, você fazendo a conta, você vai achar que é próximo às 3 horas da tarde, mais ou menos, entre 2 e 3 horas da tarde, é a hora nona do dia. E diz aqui, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, chamava ele. Então ele está lá orando, a hora nona, por volta de 3 horas da tarde, parece uma visão de anjo para ele, e esse anjo chama ele pelo nome, Cornélio. O verso 4 diz, o qual, Cornélio, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, vendo aquela visão, disse, que é, Senhor? Ele disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, Deus tem visto, né, as suas orações, tem ouvido as suas orações, tem visto as suas esmolas que estão diante de Deus. Ou seja, Deus tem visto como esse homem ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele orava, ele ajudava as pessoas, dava esmolas, e isso estava diante de Deus. Aí no verso 5, se nós parássemos aqui, nós entenderíamos que, por conta dessas esmolas que ele fazia, por conta das suas orações, Deus, né, enviou o anjo lá para dizer para ele, ó, Cornélio, você está salvo por conta disso. Mas não. Observe o verso 5. O que o anjo diz para ele. Agora, pois, envia homens a Jope,
Jope era uma cidade próxima a Cesareia, onde estava esse centurião. E manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pedro, né, o apóstolo Pedro aqui, Simão, ele estava numa cidade próxima a Cesareia, chamada Jope, na casa de um homem, chamado também Simão, o curtidor. Então o anjo orienta a Cornélio, fala para ele assim: Cornélio, envia alguns homens lá em Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele dá onde, ele fala aqui, revela aqui aonde Pedro estava. Olha só, o verso 6. Este está com certo Simão curtidor, a casa de Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, uma cidade próxima ao mar. A casa dele estava junto ao mar, próximo ao mar. Ele, Pedro, te dirá o que deves fazer. Então agora a orientação do anjo é: vai lá na cidade de Jope, na casa de Simão curtidor, chama Pedro, e Pedro vai falar para você o que você tem que fazer. Muito bem, e o anjo falou, deu essa orientação para ele, diz no verso 7 que o anjo se retirou, né? Aí o que Simão fez? Chamou lá, diz aqui no verso 7, chamou 2 dos seus criados lá, juntamente com um soldado, né, os servos dele, os trabalhadores que trabalhavam com ele, lá 2 servos dele, seus criados, e mais um soldado que estava às ordens dele, sob o comando dele, o centurião, que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo o que tinha acontecido, essa visão do anjo, essa orientação da parte do anjo, ele enviou então esses 3 homens a Jope, aonde estava então Pedro. Muito bem, verso 8 diz que, verso 9 diz que no dia seguinte, eles partiram, no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando perto já da cidade, já chegando próximo a Jope, vai nos revelar aqui que Pedro, no dia seguinte, eles saíram naquele momento, andaram, viajando, né? Quando eles estavam chegando em Jope, aqui diz que Pedro, ele subiu para orar, no dia seguinte, da visão que Cornélio teve. E a hora que ele subiu para orar era sexta, ou seja, próximo ao meio-dia, entre 11 e meio-dia. Pedro agora sobe ao terraço da casa para orar. E Pedro estava orando, a palavra do verso 10 diz que teve fome, né, já que era a hora de almoço, né, vamos dizer assim. Ele quis comer e pediu lá, enquanto lhe preparavam, Pedro estava orando ali, enquanto preparavam um alimento para ele, veio-lhe um arrebatamento de sentido, houve uma visão, né, de sentido ali, houve uma visão também para Pedro. E o que Pedro viu? Verso 11. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, né, um vaso, como se fosse um lençol, e descendo do céu. É a visão que Pedro estava tendo. E dentro desse lençol havia vários animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, estava tudo aí dentro desse lençol que Pedro estava vendo. Uma visão, um arrebatamento de sentido, uma visão que Deus estava dando para Pedro. E ele, olhando aquilo, Pedro vendo aquilo, né, nessa visão, foi-lhe dirigida uma voz que disse para Pedro assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, levanta agora da onde você está, vai lá e mata esses animais e come. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Ou seja, aqueles animais que estavam ali, existiam animais que eram imundos, considerados imundos pela lei dos judeus. Pedro era judeu, né? E Pedro fala: não, como é que eu vou comer uma coisa imunda, um animal imundo? Nunca comi coisa nenhuma imunda. E a palavra vai dizer que Pedro ouve a voz assim, e segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Ou seja, não considere, né, comum ou impuro aquilo que Deus purificou. E a palavra vai dizer que essa visão, isso aconteceu por 3 vezes. E depois o vaso então se recolheu ao céu. O verso 17 diz que Pedro começou a questionar essa visão, né? Aqui fala duvidando entre si acerca do que seria aquela visão. Pedro não tinha entendido bem.
que será isso? Né? Imagine você lá orando, de repente você vê um lençol descendo do céu, e cheio de animais, no meio de animais imundos, e uma voz fala para você: vai lá, Pedro, mata e come. 3 vezes aconteceu isso, e Pedro falou: eu não como, eu não vou fazer isso, porque eu não como nada imundo. E a palavra fala assim: não faça imunda, não tenha por imundo aquilo que eu purifiquei. Uma visão. E Pedro ficou ali, olhando aquela visão, e não entendendo bem aquela visão. Muito bem. Pedro estava ali duvidando, questionando, considerando aquela visão. A palavra vai dizer no verso 17, então, que os varões que tinham sido enviados por Cornélio pararam à porta onde Simão estava, perguntando então por Simão. Chegaram até a casa onde... E lembra que Pedro estava lá no terraço, e eles chegaram à porta da casa. Chamando lá, né? Perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pedro está aí? Pedro mora aqui? Ele está aí? Pedro? E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Pedro estava lá questionando: o que será essa visão? O que será isso? Né? Aí o Espírito Santo fala para Pedro: Pedro, tem 3 homens lá embaixo, vem te buscar. Enquanto Pedro estava pensando naquela visão. Aí o Espírito fala para ele assim: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo falava a Pedro: Pedro, tem 3 homens lá que eu enviei, e você agora levanta, desce, vai lá e vai com eles, porque foi eu que enviei. Não precisa ter dúvida, só vai, desce e vai com eles. Muito bem. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu. Pedro chega ali e se identifica: sou eu quem procurais. Qual é a causa? Por que está indo aqui? O que é que vocês vieram fazer aqui? Verso 22. E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha, Pedro, nós viemos aqui te pegar porque o centurião, para quem nós trabalhamos, ele teve uma visão de anjo lá, e o anjo mandou ele vir aqui. Mandou ele chamar você para você ir lá, porque ele quer ouvir de você palavras, algumas palavras da sua parte. Muito bem. Diante disso, o que aconteceu? O verso 23. Pedro, então, chamando para dentro da casa, os recebeu em casa, como já era tarde, naturalmente, né? No dia seguinte, Pedro foi com eles. Eles ficaram ali na casa de Pedro de um dia para o outro. No dia seguinte, Pedro então saiu com eles e foram para lá. Muito bem. No outro dia, no segundo dia que eles estiveram lá com Pedro, chegaram a Cesareia. Então, de Jope a Cesareia, um dia de viagem, mais ou menos. Chegaram num dia lá onde Pedro estava, pousaram lá, no outro dia saíram, no outro dia chegaram lá em Cesareia. Quando eles chegaram na casa de Cornélio, Cornélio então já estava esperando eles lá, Pedro lá. E não só isso, Cornélio tinha convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio foi lá e chamou os seus parentes, os seus amigos mais chegados, para estar ali na casa dele. Preparou um culto, um culto no lar ali, para receber Pedro. Muito bem. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Observe isso aqui, irmãos. Verso 25. E aconteceu que, entrando Pedro na casa de Cornélio, a hora que viu Pedro, ele saiu para receber Pedro. O que ele fez? E prostrando-se a seus pés, o adorou. Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. Esse aqui é o verso 25. Para receber Pedro que tinha ido lá. E o verso de 26 diz assim: mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Pedro aqui não aceitou a adoração, não aceitou aquela atitude de Cornélio com relação a ele. Por quê? Porque Pedro, ele era homem igual Cornélio.
É o que ele diz aqui, ó, mas Pedro levantou dizendo, levante-te que eu também sou homem, igual você. Não se prostra diante de mim, não. Não me adora, não, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E Pedro, conversando com ele ali, com o Cornélio, ele foi lá no lugar onde chegou lá aquele monte de gente lá, na casa de Cornélio. E Pedro viu aquele monte de gente ali, dentro da casa de Cornélio. E disse-lhe, verso 28, vós bem sabeis que não é lícito, Pedro falando a Cornélio, a um varão judeu, já que Pedro era judeu, a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Cornélio era estrangeiro. Mas Deus, aí Pedro vai entender aquela visão, daquele lençol descendo com animais dentro, né? Pedro vai entender. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum e imundo. Então ali os animais representavam os homens que eram considerados, não judeus, que eram considerados pelos judeus como imundos. Os gentios. Nós que já não somos mais, não temos o DNA de Abraão, né? Não somos judeus, somos gentios, eu sou brasileiro, eu sou considerado um gentio, né? E os gentios, para os judeus, eles eram considerados imundos. Por isso que Pedro, quando viu aqueles animais imundos lá, ele falou, não, eu não vou matar e comer isso aí, de jeito nenhum. Eu não como nada impuro. Mas Deus estava mostrando para ele, Pedro, que os gentios agora eram participantes da salvação, assim como os judeus. Por quê? Porque Deus os tinha purificado. Por isso que Deus falou, não chame imundo, né, aquilo que eu purifiquei. Né? É Deus, a obra é de Deus sobre a nossa vida. É Deus que nos purifica e nos salva. Observe bem. Aí ele conta, fala disso e fala assim, pelo que, sendo chamado, vim. Eu vim aqui, sem contradizer. Porque Deus tinha falado para ele, vai sem duvidar, não fale nada, só vai com eles. Pergunto, pois, por que razão então mandaste chamar? Muito bem, Cornélio, estou aqui. E agora? Qual é a razão? Qual o motivo que você me chamou? Aí Cornélio vai falar para ele aquela visão, né, que quando ele estava orando em jejum a Deus, a hora nona, né, que era 3 horas da tarde, ele vai contar de novo aquela visão. Vou pular essa parte porque nós já falamos dela, né? Ele vai contar da visão do anjo que ele teve, e o anjo então mandou que ele enviasse alguém lá a Jope para chamar Pedro, e Pedro ia falar com ele. Muito bem, eu fui lá e fiz isso. E agora você está aqui e nós estamos aqui reunidos e queremos ouvir da sua parte o que você tem para nos dizer da parte de Deus. O que Deus falou? Aí Pedro vai pregar o Evangelho. Ele vai falar de Jesus para Cornélio. Olha o discurso de Pedro, a partir do verso 34. E abrindo Pedro, agora eu vou ler o discurso total, depois a gente vai fazer as considerações. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção, né? Não considera melhor do que ninguém, um melhor que o outro, não. Deus não faz acepção. Mas que lhe é agradável a Deus aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então observe, nós vimos lá que Cornélio temia Deus, era um homem piedoso, temia Deus e ajudava as pessoas, fazia caridade. E isso é o que? Agradável a Deus, agrada a Deus. Por isso que eu disse lá, que fazer caridade, né, orar, essas coisas agradam a Deus. Mas a palavra aqui é sobre salvação. Agradar a Deus é uma coisa, ser salvo é outra coisa. Então Pedro fala assim, olha, mas que lhe é agradável a Deus aquele que em qualquer nação, você não é judeu, mas qualquer nação, o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel é Pedro pregando para Cornélio, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Olha Pedro pregando Jesus para Cornélio. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo,
né, lá no batismo de João, quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, né? Deus então ungiu Jesus com o Espírito Santo, é isso que Pedro está falando aqui. O qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer dizer, Jesus ali expulsava os demônios, curava enfermos, começou a fazer o bem. Né? Por quê? Porque ele era Deus. E nós, Pedro falando, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez. Tudo que Jesus fez, porque nós andamos com ele. Então as curas, a ressurreição, o expulsar demônio, tudo isso nós somos testemunhas. Tanto na Judéia como em Jerusalém. Ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Então, apesar de Jesus vir de Deus, fazer o bem, curar enfermos, expulsar demônios, ainda assim, o que fizeram com ele? Mataram, penduraram no madeiro, numa cruz. Mataram Jesus na cruz. A este, Jesus, ressuscitou Deus ao terceiro dia. Então o que Pedro fez aqui? Ele anunciou a morte de Jesus e a ressurreição. E a este Jesus ressuscitou Deus ao terceiro dia. E fez que se manifestasse. Jesus, depois de ressurreto, ele se manifestou por 40 dias. Né? Diz aqui, ó, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara aos apóstolos e discípulos que estavam ali e andavam com Jesus. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele. Depois que ressuscitou dos mortos, Jesus andou com os apóstolos, dando prova da sua ressurreição. Ele comia, ele bebia, né, com os apóstolos. E depois que Jesus ficou 40 dias aqui, o verso 42 diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, depois de 40 dias, ele deixou essa ordem, está lá em Atos 1:8, dizendo que ide, né, para eles irem, ficarem em Jerusalém, esperar que do alto fosse revestido de poder do Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2, e depois pregassem e testificassem, fosse testemunha do nome de Jesus, aonde? Por todos os lugares, inclusive ali onde Pedro estava. Verso 43, a Jesus dão testemunho todos os profetas que vieram antes de Jesus, até João Batista, que era considerado o último profeta do Antigo Testamento. A este, Jesus, os profetas dão testemunho. Falam de quem? Falam de Jesus, desde Gênesis, né? Todo o Antigo Testamento, os profetas, Salmo, Moisés, tudo fala a respeito do Messias que havia de vir, de Cristo. Então, a este Jesus, Deus dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, observe bem a palavra que Pedro está dizendo aqui, de qual é o testemunho que os profetas davam antes de Jesus e nós também estamos dando agora, de que todos os que nele creem em Jesus receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, pelo nome de Jesus. Pedro pregando o evangelho para Cornélio, que era um homem temente a Deus, que dava esmola, que orava a Deus com ele, a sua casa, era um homem, né, um varão que ele era religioso. Ainda assim, Deus mandou Pedro na casa dele, para que ele ouvisse o evangelho, para que ele pudesse ser salvo, porque até então ele não era salvo ainda. Por que não era salvo? Porque não há salvação fora de Jesus. Ainda que ele fosse um homem temente a Deus, ainda que ele fosse um homem que dava esmola, ainda que ele fosse um homem que orava a Deus, mas ele não era salvo ainda, porque ele não tinha ouvido falar de Jesus. Ele não tinha crido em Jesus ainda. Pedro vai, prega Jesus para Cornélio. Aí o que acontece? Verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, Pedro pregando, ensinando Cornélio, o que aconteceu? A palavra vai dizer no verso 44, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
todos que estavam ali na casa de Cornélio, a família dele, os convidados, aqueles que estavam no culto ali, na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo sobre todos ali, que ouviam a palavra, que ouviam o evangelho que Pedro estava pregando. E os fiéis que eram da circuncisão, que estavam junto com Pedro, que eram judeus também, que tinham ido juntamente com Pedro, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Os judeus, né, que estavam com Pedro, lá que tinha ido com Pedro, ficou tudo olhando espantado. O Espírito Santo sendo derramado sobre Cornélio, que não era judeu, que era gentio, toda a sua casa, os seus convidados que estavam ali. Por quê? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aí eles começaram ali, né, a profetizar, falavam e louvar a Deus e magnificar o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Ele começou a, né, o Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo que eles receberam ali. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Aí, preguei o Evangelho, receberam o Espírito Santo, agora o que tem que fazer? Vamos batizar eles. Vamos batizar eles em águas agora. Receberam o Espírito Santo, foram salvos, creram no Evangelho, creram em Jesus, né? Vamos batizar. Aí o que aconteceu? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. E aí centurião Cornélio diz assim: então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Né? Pedro ia embora, o centurião fica aqui com nós, ensina mais um tempo aqui, fica aqui em casa, fala mais sobre o Evangelho, fala mais sobre Jesus. E Pedro ficou ali por um tempo e depois voltou e prosseguiu a sua caminhada. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei a frase lá? A caridade salva. A caridade salva. E eu disse que essa frase é perigosa. Por que é perigosa? Porque a pessoa pode achar que pela caridade que ela faz, por aquilo que ela faz, ela vai um dia conseguir a salvação de Deus. Cornélio era um homem piedoso, dava esmola, cria em Deus, orava a Deus, era religioso, temia a Deus. Ainda assim, Deus teve que enviar Pedro, tirar Pedro lá de Jope, enviar lá em Cesareia, na casa de Cornélio, para que Cornélio ouvisse o Evangelho, arrependesse de seus pecados, recebesse o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, e aí sim, recebesse o Espírito Santo e fosse salvo. O que o irmão João quer dizer com isso? Que não basta somente a caridade, é necessário que você creia e ponha a sua fé em Cristo Jesus. A caridade por si só não salva. Por mais que você seja, por mais esmola que você dê, você pode pegar os seus bens, tudo que você tem, e dar e distribuir tudo para os pobres. Não adianta. Se você não receber o amor de Deus, se você não receber a salvação, a graça de Deus por meio de Cristo Jesus, você pode vender tudo, pegar todos os seus bens, a sua casa, o seu carro, vender tudo e fazer caridade, dar para todo mundo. Mas se você não tiver Jesus, se você não tiver o amor de Deus, que é Cristo Jesus morto e ressuscitado para a salvação nossa, de nada vai adiantar. Não vai adiantar. Então não estou dizendo aqui que não é para fazer caridade. Caridade é coisa de Deus, é bom. Jesus ajudou, tá? Pedro falou aqui, Jesus ajudou, curou, expulsou demônio, repartiu pão, alimentou a multidão. Jesus fez tudo isso. Mas o que salva é a morte e ressurreição de Jesus. A justiça de Deus para nosso favor está em Cristo Jesus, não em nós mesmos, não naquilo que nós fazemos. E muita gente está sendo enganada, achando que por fazer isso ou fazer aquilo, um dia vai estar no céu e não olha para Jesus. Pior ainda, olha para outro nome. Olha para nomes que não pode salvar. Representados aí por estatuetas, por imagens, por
por sacrifícios, né? Pessoas fazem macumba aí na encruzilhada, fazem oferendas a deuses diversos aí, achando que isso, né, vai levar elas um dia para o céu. Você vê pessoas carregando cruz nas costas, vindo de longe, carregando, arrastando aquela cruz, pessoas andando descalço, pessoas andando de joelho, subindo escada, descendo escada, achando que com isso Deus vai aceitar, vai perdoar os seus pecados. Você pode fazer isso, é pecado? Não, não é pecado, pode fazer. Mas entenda que você tem que se arrepender dos seus pecados. Entender que você é pecador, que você precisa de Jesus. Se arrepender da idolatria, se arrepender da avareza, se arrepender de todas as suas coisas que você faz que não agrada a Deus, deixar essas coisas e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E aí você será salvo, né? Lá em Romanos 9, não vai dar tempo de falar tudo, mas em Romanos 9, carta que Paulo escreveu, capítulo 9 de Romanos, Paulo tinha profunda tristeza, porque os parentes dele na carne, que eram judeus, que eram israelitas, eles se justificavam a si mesmos por serem israelitas, por serem povo de Deus, serem judeus, né? E não aceitavam Jesus. Até hoje existem judeus aí que não aceitam Jesus como sendo o Messias. Servem a Deus, adoram a Deus, oram a Deus, fazem sacrifícios, fazem caridade, mas não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus, não são salvos. Pensam que são salvos, que um dia vai estar com Deus, mas se não se converter, se não olhar para Jesus, se não se converter ao Evangelho, você não tem salvação, porque não existe outro nome, né, dado aos homens para que possamos ser salvos, a não ser o de Cristo Jesus. O próprio Pedro falou isso antes de ler aqui Romanos, Atos 4. Atos 4, um outro discurso de Pedro fala, né, Pedro tinha curado um coxo ali, Atos 4, verso 11 e 12. Né, as pessoas começaram a olhar para Pedro, achando que Pedro é que tinha curado aquele homem. E Pedro falou, não fica olhando para nós não, quem curou ele foi Jesus, nós apenas falamos no nome de Jesus. E aí começou a pregar Jesus, e Pedro disse assim, ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, os religiosos, os judeus que se acham que são de Deus, né? Vocês rejeitaram a pedra, Jesus, a pedra. Tem gente que coloca outra pedra no lugar de Jesus, coloca Pedro como pedra, né? A pedra é Jesus, né? A pedra fundamental da igreja, do povo de Deus é Jesus. Mas vocês rejeitaram. Vocês conhecem que são edificadores, né? O povo de Deus conhece a lei, que foi dada a lei de Moisés para vocês, conhece tudo. Eles rejeitaram Jesus, o qual foi posta por cabeça de esquina. E aí no 12 ele diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Então não é pelo meu nome, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu pratico. Não é pelo que você faz, pelo que você pratica, pelas suas obras de caridade. Não é pela imagem que você crê, não é pelo santo que você crê, não é pela oferenda que você faz, pelo sacrifício que você faz, mas é pelo sangue de Jesus. Só há salvação no nome de Jesus, mais ninguém. Então veja como umas frases simples, né? Eu ia ler lá Romanos 9, mas não vai dar tempo, mas vocês podem ler aí Romanos 9, onde Pedro lamenta, né, a respeito dos judeus, que eram seus parentes na carne, por eles rejeitarem a pedra, Cristo, né? Só lendo aqui
o capítulo 9, verso 1 diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Quer dizer, eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Perdoe a tosse. Então, mais essa mensagem eu deixo aí. Leia lá Romanos capítulo 9, como Paulo fala a respeito dos seus parentes, que eram israelitas, por rejeitarem Jesus. Mais essa mensagem aí que eu deixo para você que está ouvindo aí, que ainda não tem Jesus, ainda está achando que as suas obras de caridade, as suas práticas religiosas vão um dia estar credenciar você a estar no céu somente por Jesus. Amém? Que essa palavra possa falar mais no seu coração, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e você venha se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus, deixar a sua vida de pecado, de idolatria, de avareza, de prostituição, de impureza, enfim, toda sorte de pecado. Venha receber a Cristo Jesus como seu único Salvador e Senhor e venha ser salvo por Deus em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha oração por você e toda a sua família. Deus abençoe.